primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, achamos? Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, vos rogamos e também exortamos vocês no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Em outra versão, para que continueis a progredir cada vez mais. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos mais uma vez por estar aqui e pedimos, Senhor, que a Tua palavra, ela alcance os nossos corações, ela encontre em nossos corações um terreno fértil para produzir. Nós precisamos que a Tua palavra seja desenvolvida em nosso coração. Assim oramos, no nome santo e bendito de Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, nesse texto nós encontramos até o título, se a gente fosse dar o título para o sermão, não é? Nós encontramos aqui a maneira que vocês devem andar e agradar a Deus. Como nós podemos agradar a Deus? Eu tenho certeza que esse é o objetivo de todo crente, todo filho de Deus, todo servo do Senhor, tem no seu coração o desejo de agradar a Deus, em tudo, né? Infelizmente, muitas vezes não fazemos isso. Infelizmente, nós não agradamos a Deus. Maioria das vezes, eu até posso dizer, a gente está, na verdade, entristecendo o Senhor. Isso, eu não estou falando só da gente agora, mas eu estou falando de toda a história da humanidade. Desde o Éden, não é? A palavra de Deus fala que Deus andava e conversava com os primeiros, o primeiro homem e a primeira mulher. Deus conversava com eles. E um determinado dia, Deus chegou para procurar eles no jardim e não encontra. Cadê vocês? Onde vocês estão? A gente está escondido. Por que vocês estão escondidos? Porque nós comemos do fruto que a serpente nos enganou. E nós agora estamos sabendo que a gente está nu e a gente está com vergonha. Isso entristeceu muito o coração de Deus, logo no início. E aí eu podia passar a noite toda, a gente fazer uma vigília aqui, e eu apontando ao longo da história bíblica, um momento em que os homens desagradam a Deus. A gente vai para personagens bíblicos, personagens até que a gente admira, que a gente tem como modelo, entristeceram o coração de Deus. A gente vê isso em referência aos profetas de Deus. Quantos profetas choraram, não é? Está aí Jeremias, conhecido como o profeta chorão, não é? Que lamentava e chorava por causa do pecado do povo. Então, era um reflexo do coração de Deus entristecido. Então, nós entristecemos muito ao Senhor, desagradamos a Ele. Mas eu sei que há no coração de cada um de vocês, no meu, no de vocês, o desejo real de querer agradar a Deus. E aqui Paulo está escrevendo aos irmãos lá de Tessalônica, e Paulo está dizendo para eles, não é, que eles foram modelo, que eles foram exemplo da maneira como eles deviam andar. Então vocês precisam ver em nós aquilo que a gente ensinou e a maneira como a gente viveu entre vocês, para que vocês possam entender e saber a maneira como convém andar
e agradar a Deus. Esse andar, logicamente, você deve entender que a gente pode traduzir facilmente por a maneira como viver, não é? Ele não está falando de você ir ali no shopping, voltar, de andar até a beira da praia, nessa maneira de andar. Claro que aqui a expressão está falando da maneira como vocês têm que viver e uma vida que venha a agradar ao Senhor. E eu queria compartilhar com vocês, nessa noite, né, algumas coisas sobre o que é realmente que agrada a Deus, tá? Às vezes a gente tem ideias, pensamentos, eu acho que isso aqui deve agradar a Deus. Ou às vezes o pensamento inverso, às vezes a gente pensa, eu acho que isso aqui não desagrada a Deus. Mas é muito importante que a gente saiba exatamente o que agrada e o que não agrada. Você lembra aí, volto de novo para o Gênesis, você lembra de Caim, não é? Na hora de ofertar, Caim veio com uma oferta que não agradou ao Senhor. Ele achou que ia agradar. Inovou, pegou lá seus legumes, suas hortaliças, ofereceu a Deus e Deus não se agradou, não é? Mas ele achava que ia agradar, não é? Então nós precisamos ter muito cuidado também, porque às vezes a gente tem umas posições pessoais daquilo que a gente diz assim, eu faço isso, mas eu sei que isso não desagrada a Deus não, mas isso é teu pensamento, essa tua ideia está fundamentada em quê? Não é? Então por isso que eu quero trazer para nós hoje alguns textos sagrados, tá certo? Que vão nos orientar, nos dar uma ideia, uma luz da maneira como convém andar e agradar a Deus. Primeira coisa eu podia dizer para vocês rapidamente aqui, em resumo, o que não agrada a Deus, né? E aí vem logo na mente duas coisas. Primeiro, a falta de fé. Porque o texto é bem claro na Bíblia que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a falta de fé não agrada ao Senhor. E eu estou falando, e a gente até falou um pouco sobre isso na Escola Bíblica Dominical hoje, eu não estou falando da declaração de que se tem fé. Porque tem muita gente que vive falando por aí que tem fé. Mas, na hora realmente de colocar, de exercitar a fé, ela vira fumaça. Não. O agradar a Deus, a fé que agrada a Deus, é essa fé prática, essa fé vivenciada, desenvolvida, tá? E se você não tem essa fé, com certeza você não pode agradar a Deus. Isso é em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, esse versículo que vocês citaram aí, tá? Sem fé é impossível agradar a Deus. E também, irmãos, em Romanos 8:8, Paulo diz, e os que estão na carne não podem jamais agradar a Deus. O que é isso? O que é estar na carne? O que seria estar na carne? Talvez essa linguagem é facilmente entendida por alguns, mas também talvez para outros seja difícil. O que é que Paulo quer dizer por andar na carne? A gente pode dizer o seguinte, o contrário. A palavra de Deus ensina-nos a andar em espírito. Não é? Andar em espírito, o que é? Andar em espírito é deixar o Espírito de Deus, que habita em nós, governar na nossa vida. Então aí nós estamos andando em espírito. Consequentemente, se andarmos em espírito, nós não vamos andar em carne. Andar em carne é fazer tudo aquilo que deseja o nosso coração. É andar segundo, a gente diz assim, quem manda em mim, eu sou dono do meu nariz, né? Quem manda em mim sou eu. Isso é um aspecto de andar na carne, tá? Porque muitas vezes as nossas decisões, consequentemente nossas atitudes, são moldadas, são partidas a partir, ou tendo como base os nossos interesses, os nossos desejos, né? Então isso sim é andar na carne. Mas para ilustrar melhor, eu posso ler rapidamente um texto para vocês aqui, que Paulo escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, a prostituição, a impureza, a laxívia, a idolatria, feitiçaria, as inimizades, as brigas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas,
contra as quais vos previno, como já dantes vos preveni, que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Está aí um resumo simples, tá? E talvez a gente não tropece em alguns deles aqui, tipo feitiçaria, né? Alguns irmãos já poderiam dizer assim, está amarrado, né? Aí não, feitiçaria não tem nada a ver comigo. Mas se você ver, tem algumas obras da carne ali que facilmente estão no nosso cotidiano. Tá? E a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não esteja manifestando na nossa vida as obras da carne. Que a gente possa realmente buscar andar sobre o controle, sobre o domínio do Espírito Santo de Deus. Isso onde? Onde eu estiver. Não só na igreja. Porque tem gente na igreja que é realmente a manifestação visível do Espírito de Deus dentro da igreja. Mas quando aquela porta de vidro se abre e a outra também, parece que o Espírito fica aqui dentro, né? Parece que você tira como quem tira um casaco, o Espírito fica aqui e você vai lá fora agir do seu jeito, do seu modo, e aí você trata sua esposa na carne, sem ser movido pelo Espírito, trata seu marido também de forma carnal, seus filhos, seus vizinhos, seus parentes, seus negócios, sua vida de modo geral é governada pela carne. E com certeza isso não agrada a Deus. Viver e andar na carne não agrada a Deus. Mas o que agrada, pastor? Vamos lá para alguns, a gente poderia ter muitos, mas eu separei só alguns aqui. Hebreus 12, versículo 28. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, o quê? Agradavelmente, com reverência e piedade. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui é que a gente precisa ser agradecido ao Senhor. Nós temos a expressão bem clara aqui, pelo que recebemos um reino que não pode ser abalado, nós precisamos ser agradecidos. Eu não estou... tem ali a palavra agradavelmente, que agrada ao Senhor, mas nessa versão não tem algo tão especial no texto, que é, sejamos nós agradecidos, por termos recebido uma tão preciosa salvação, que nos foi dado o privilégio de ser inserido nesse reino, que não é terreno, mas é um reino eterno, e a gente precisa estar desfrutando desse reino com muita gratidão ao Senhor. Eu acho que a celebração da ceia hoje, a gente mencionou isso, é um reflexo, é uma forma de agradecermos pela obra que Deus realizou por nós, tá? Então, Deus nos tirou, segundo o texto sagrado, a Bíblia nos ensina, nos tirou de uma condição que algum texto diz assim, lamaçal de pecado, e Deus foi lá e nos resgatou do lamaçal de pecado e nos posicionou firmes em sua presença. E nós participamos agora, irmãos, de um reino eterno. Nós somos, segundo Paulo disse aos Filipenses, na sua carta, nós somos um cidadão do céu. E como eu reajo a isso? Com gratidão. Eu sou grato a Deus por isso. Eu não merecia. Não tinha mérito nenhum nisso. Mas Ele me amou tanto, que me posicionou agora como um filho amado, dentro de um reino eterno. E eu não tenho como agradecer a Deus. Mas quando o meu coração se manifesta agradecido ao Senhor, então isso agrada a Ele. O que agrada a Deus é um coração agradecido. Como tem sido o seu coração? Porque a gente às vezes é manipulado pela situação. Se as coisas estão muito bom, está tudo ok, maravilha. Muito obrigado, Deus. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és eterno, Tu és fiel. Mas se alguma coisa sai do controle, se alguma coisa não sai como a gente queria, essa gratidão não é mais verbalizada. Não vem mais do coração. O coração não se torna agradecido.
quero dizer para você que o coração agradecido é independente de circunstância. Ele já é grato desde já pela obra magnífica que o Senhor realizou por nós. Lembra disso. Um coração grato é um coração que agrada a Deus. Cuidado, porque muitas vezes nós somos o oposto. Desculpe. Nós temos um coração que, na verdade, ele resmunga, ele reclama, não é? Um coração que está sempre se queixando, murmurando. Então nós precisamos ter muito zelo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que se tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Então cuida do teu coração, não deixa ele ser soberbo nem murmurador. Que tenha você, desenvolva em você um coração agradecido, porque isso agrada a Deus. Amém? Mais uma coisa, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, nós encontramos no texto também de Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome, e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios, o que é que acontece? Deus se agrada. Então, meus irmãos, primeira coisa aqui que eu vejo é que Deus se agrada com louvor. Ofereçamos a Deus sacrifícios de louvores. São frutos de lábios que confessam o nome do Senhor. Então isso agrada a Deus. Confessar ao Senhor, louvar a Deus, engrandecer ao Senhor. E é por isso que a gente vem com tanta alegria para a igreja. A gente não vem para a igreja para agradar o pastor, não. Se você está fazendo isso, desapareça daqui. Você vem para a igreja para agradar a Deus. E como é que você agrada a Deus na igreja? Louvando ao Senhor. Quando você está engrandecendo o nome do Senhor aqui de coração, com sinceridade, Deus está muito grato. Deus está agradecendo, Deus está muito recebendo de você tudo o que você está dando, e Deus está sendo realmente agradado pelo que você oferece. Só que o autor da carta aos Hebreus inclui mais alguma coisa. Você não pode esquecer, tá certo? Eu vou ler essa versão aqui que é mais bem clara, de fazer o bem e de repartir com os outros. Veja que existe um modo de louvar a Deus através da música, dos lábios, mas também é um modo de agradar a Deus, é você repartindo com os outros aquilo que você tem e fazendo o bem, a beneficência, a assistência, o socorro. E eu acho que essa pandemia deu a todos nós a grande oportunidade de desenvolver isso, de agradar a Deus, não somente louvando o seu nome, mas também fazendo o bem aos outros, reconhecendo ou percebendo a necessidade do outro, vendo a sua condição e podendo ter a consciência de que você pode repartir com as pessoas. E essa pandemia deu essa oportunidade, porque muitos dos nossos irmãos passaram por situações difíceis e ainda estão passando. E o que agrada a Deus é quando o meu coração se mobiliza em favor dessas pessoas. Então, o autor de Hebreus disse: joia, o sacrifício de louvores, de lábios que confessam, agrada a Deus, mas não se esqueçam de ficar só nisso. Lembrem-se de fazer o bem e de repartir com os outros. Então é uma coisa que agrada a Deus. E isso feito voluntariamente, do fundo, como nós costumamos dizer, do nosso coração. Não é porque ninguém mandou, não é porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Não, é porque o Espírito de Deus me inquietou, me incomodou para assistir a alguém necessitado. Eu soube, tomei conhecimento e assim o fiz. Isso, pelo que nós estamos vendo no texto,
agrada ao Senhor. A palavra de Deus diz, com tais sacrifícios, Deus se agrada. Quer agradar a Deus? Está aí uma oportunidade, né? Louva o Senhor, mas também faz o bem. E aprende a repartir com os outros. Colossenses 1, 9 e 10, diz o seguinte: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Este processo, aqui tem um processo. Esse processo agrada a Deus. Quando Deus olha para você, que um dia entregou sua vida para Jesus, confessou Jesus como Senhor, o Espírito de Deus passou a habitar na tua vida e passou a governar a tua vida. Aí nós vemos esse processo que o autor aqui começa a mencionar. Primeiro, ele está orando para que as pessoas sejam cheias do conhecimento da vontade de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. E quando você começa a conhecer a palavra de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, então você vai começando a desenvolver uma capacidade própria, pessoal, para andar de modo digno do Senhor. E andar agradando a Deus em tudo. Então, amados irmãos, você vai agradar a Deus se você entrar neste processo. Primeiro, conhecimento. Às vezes eu vejo as pessoas na igreja orando, dizendo, eu queria que os irmãos orassem pelo meu crescimento espiritual. Aí eu tenho vontade, às vezes, de dizer, eu vou orar, irmão, mas se você estiver lendo a Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Está estudando a palavra de Deus? Se você está estudando a palavra de Deus, se você está lendo a palavra de Deus, com certeza, eu vou orar para que Deus faça com que esse estudo entre no teu coração e você tenha um conhecimento espiritual das coisas de Deus. Mas não adianta você dizer, orar, todo culto de oração, eu quero que ore pelo meu crescimento espiritual. Mas você não pega na palavra. Você não abre a Bíblia. Tem gente que vive de contragota. Já pensou se você jantasse, se alimentasse de contragota? Né? Aí Newton vai trabalhar de manhã cedo, aí Helen chama ele e diz, vem cá, toma uma gotinha. Aí bota uma gotinha na boca dele e vai trabalhar. Meio-dia, ele diz, Helen, minha gotinha está pronta? Tá. Aí ele volta, vem em casa, ela bota uma gotinha na boca dele. De noite, largou, chega, toma um banho, e aí? A gotinha está pronta da noite? Tá, toma uma gotinha. Quantos dias ele ia sobreviver assim? Eu acho que ele não chegava nem para a noite, para tomar a terceira gota. Ninguém vive de contragota. Tem crente querendo viver de contragota da palavra de Deus. Semanalmente vem e pega um textozinho que o pastor leu, não é? Abre a Bíblia e lê. E agora só vai se alimentar no próximo domingo, quando o pregador pedir novamente para abrir o texto e você lê, e aí toma essa contragota, e não cresce espiritualmente, e vê outras pessoas, outros crentes com a vida dinâmica, com as coisas acontecendo na vida dele. Eu não estou falando de prosperidade, mas estou falando de crescimento, de envolvimento, de ministração da palavra, de pregar e as pessoas creem e se converterem, de orar e Deus responder, e a minha vidinha raquítica. Você está vivendo de contragota. Quer agradar a Deus e viver uma vida que venha agradá-lo? Entra no processo, começa estudando a palavra de Deus, fazendo leitura da palavra de Deus, se possível diariamente, num horário específico, num horário certo, se possível anotando, se possível escrevendo do lado da Bíblia, anotando, escrevendo, decorando. Você precisa se alimentar da palavra de Deus, porque assim você vai saber como viver e agradar ao Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. Quer agradar a Deus? Lá na ponta, começa agora, estudando a palavra de Deus. Se você é negligente na leitura da palavra, acorda,
Chegou a hora de estudar. Chegou a hora de mergulhar a tua mente e o teu coração na Bíblia. Porque isso aqui é a grande carta de amor de Deus para a humanidade. Eu sempre uso essa ilustração. Uma vez eu estava doente, não lembro de qual foi a doença, e eu tinha iniciado um namoro com Erli. E a tia dela morava no bairro que a gente morava, né? E eu sei que de manhã cedo, ela saiu para trabalhar e passou debaixo da porta de mamãe e jogou um envelope com a cartinha. Aquela cartinha de amor, romântica, com desenhinhos, né? Desejando melhoras e aquela carta maravilhosa, declarando o amor dela por mim. Eu estava doente, ela não queria me acordar, foi muito cedo. E aí eu acordou e mamãe me acordou e disse, olha, tem para você aqui. E eu abri e li aquela carta, né? Que carta bonita, que carta bacana. Meus irmãos, eu li aquela carta tantas vezes que eu já tinha ela de cor. Eu já tinha ela de cor. Nem precisava, mas eu lembrava cada parágrafo, cada palavra, cada afirmação que tinha naquela carta. Por quê? Porque era uma carta que estava vindo de alguém que dizia que me amava. E eu estava retribuindo o meu amor para ela através da leitura daquela carta. E parecia que eu estava presente com ela. Irmãos, por que nós fazemos isso com uma carta romântica de alguém que a gente ama? E a gente não faz isso com a carta de Deus para nós. Nós precisamos pegar essa carta de amor de Deus e ler tanto essa carta que a gente saiba ela de cor. Por tanto amor envolvido, por tanto amor declarado. Então, se você ama a Deus, leia a carta que revela quem Ele é, revela todo o seu amor e revela todo o cuidado dEle para conosco. Quer agradar a Deus? Aprenda, se alimente e viva da palavra. Para terminarmos, irmãos, quero convidar você a ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mais um aspecto que agrada ao Senhor. Tem aí 2 Timóteo 2, 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. A fim de quê? A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Veja que o autor, o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, ele ilustra, né, a nossa vida como se nós fôssemos um soldado de Deus, um soldado do Senhor. E ele diz que, nos comparando, ele faz nesse capítulo aí, nesse contexto desse texto, ele faz umas comparações com o crente, né? Fala de edifício, fala de lavoura e também fala do soldado, né? Tendo na mente que o seu leitor final, vai estar tendo muito bem a ilustração do soldado, né? Quando um soldado ele é convocado pelo rei para o exercício, né, de ser soldado, então ele está exclusivamente dedicado a essa obra. Por quê? Porque ele quer agradar aquele que o alistou, ele quer agradar o seu general, ele quer agradar seu rei. Então, Paulo coloca aqui sobre embaraços. Quais seriam os embaraços da nossa vida que impede a gente de agradar a Deus? Eu coloquei alguns aqui para ilustrar, a gente poderia ter muito mais, tá? Mas eu quero dizer para você que muitas vezes o que embaraça a gente, atrapalha a gente de servir a Deus agradavelmente nessa vida, são algumas coisas. Primeira delas que eu coloquei aqui, né, o ativismo, o excesso de atividade. E isso, irmãos, eu posso falar sobre trabalho, né? Tem gente que trabalha demais. E até eu falei no início, é necessário um tempo de repouso, tá? Deus não vai se agradar de você trabalhar de domingo a domingo, de você não ter descanso, de você não ter tempo para você, nem para a família, tá? Então, o ativismo, e muitas vezes, não só o trabalho secular, o trabalho do sustento, mas o trabalho no reino de Deus, às vezes. Às vezes tem pessoas que estão tão envolvidas com a igreja, mergulhando tanto, que se esquece de Deus.
Como pode, pastor? É verdade. Às vezes foca no serviço, no trabalho dentro do reino e se esquece do rei, do Senhor. Então, cuidado, seja disciplinado. Não se embarace com o excesso de trabalho. Consequentemente, muitas vezes o excesso de trabalho, às vezes é outro embaraço. É por causa de outro embaraço, que é a busca por riquezas. Eu não estou falando da busca pela manutenção, que é necessário. Todos nós precisamos buscar a nossa manutenção, o nosso sustento, o nosso bem-estar. Inclusive, Paulo diz assim que é importante que a gente trabalhe com as nossas mãos para ter com que ajudar os outros. Mas o perigo é a busca por riqueza. Né? E eu digo para você, quem está buscando riqueza nunca vai chegar aonde quer chegar. Sempre vai faltar alguma coisa. Eu lembro de uma ilustração que alguém disse que perguntaram a um dos homens mais ricos do mundo: quando é que vai bastar para ele? Quando é que vai bastar para você? Aí ele disse: só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E é só mais esse pouquinho que nunca vai chegar. Sempre vai querer mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Então, é necessário que a gente tenha um zelo pelo nosso viver e não caia no perigo de buscar riquezas. Porque isso não vai agradar a Deus. O trabalho agrada a Deus. O sustento agrada a Deus. Mas a busca por riqueza, isso não. Até porque os caminhos que são oferecidos para chegar no alvo são caminhos perigosos. E a maioria deles são caminhos que precisam pisar na cabeça de outras pessoas para poder chegar lá. Então, cuidado, porque muitas vezes a busca frenética por riqueza é um embaraço que impede a gente de viver uma vida que agrada a Deus. Às vezes, irmãos, nós nos embaraçamos em nossos relacionamentos. Às vezes, um relacionamento de namoro, relacionamento afetivo, às vezes relacionamento de amizades, embaraçam a nossa vida. Eu já vi pessoas deixarem de vir para a igreja por causa de amizades. Se envolveram tanto, e nós temos pessoas que são habilidosas para dominar a mente e o coração de outras pessoas. Porque muitas pessoas têm um coração influenciável. E aí se influencia por um professor, se influencia por um amigo mais velho, mais experiente, se influencia às vezes por um namorado, uma namorada, e vai se embaraçando nessa vida e não consegue agradar a Deus no seu viver, se afasta dos caminhos do Senhor. Cuidado, cuidado com seus relacionamentos. Veja quem você deixa entrar na sua vida. Mantenha a distância de pessoas que não têm a mesma fé que você, que não creem do mesmo jeito, porque elas são sérios riscos para nos embaraçar nessa nossa caminhada, nessa nossa carreira. Então, cuidado, ore ao Senhor por todos os relacionamentos que você tem, porque você sabe que desde quando você era menino, que os seus pais diziam, cuidado com as amizades, não é? Porque as amizades sempre foram fontes de levar a gente ao fracasso e à derrota. Selecione bem quem faz parte do seu círculo de amizade, porque senão isso se torna um grande embaraço para você poder viver uma vida que agrada a Deus. Meus amados irmãos, e finalmente aqui eu queria só concluir dizendo que é necessário que a gente busque viver uma vida simples para agradar a Deus. Vida simples, eu não estou dizendo que é pobreza, tá? Às vezes as pessoas pensam que a gente está falando viver vida simples é viver vida... Não, a gente precisa viver uma vida sem embaraços, sem complicações. Uma vida que realmente permita-nos agradar e viver uma vida agradavelmente ao Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade. E aqui está alguns dos caminhos que a gente pode seguir, alguns rumos que a gente pode tomar para viver uma vida que agrada ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante.